está nesse lugar, meu irmão. Aleluia. Eu costumo dizer uma coisa que talvez tenha um tempo que eu não digo nesta igreja, na minha igreja, que eu não tenho por presunção nenhuma deduzir que Deus começará a falar a partir do momento que eu estiver de posse, né, de uso de posse do microfone, não. Mas Deus começa a falar desde o início do trabalho, desde os primeiros louvores, aleluia, quando o Otávio estava louvando, cada palavra dita nessa noite, cada oração feita, Deus está falando. A pergunta é, você já ouviu a voz de Deus nessa noite? Já ouviu? Já ouviu? Ele está falando. E quando a Bruna começou a tocar ali, aleluia, a Varou a cantar esse louvor, aleluia, eu falei, Deus está nesse lugar, aleluia. Israel talvez já até sabe, porque para ele eu falei qual é o tema, aleluia, da mensagem. E o tema da mensagem hoje, antes de eu ler, eu já vou falar qual é o tema, aleluia, quando a alma se cansa, aleluia. Esse é o tema da mensagem. Eu falei, Senhor, tem tudo a ver com o hino, aleluia. Quando a alma se cansa, quando ela se cansa, você tem um convite para descansar nos braços do Senhor, aleluia. Quem veio para adorar a Ele nessa noite, levanta a mão e adora, porque Ele já está falando, já está na casa, e eu já sinto a presença do Eterno nessa noite. Abra comigo o exemplar da palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30, um texto bastante conhecido, todos nós conhecemos esse texto. Depois que jogarmos o texto na telão, depois já pode jogar o tema da mensagem. Você vai bradar o tema da mensagem nessa noite. Você já cantou, agora vai bradar ele, aleluia. Eu vou ser um pouquinho metido. Eu queria que botasse na NAA, por gentileza, aí no telão. NAA ou NVT, tradução NAA ou NVT. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Eu espero, porque os irmãos irão ler comigo, ou pelo menos algumas palavras. Eu quero que a igreja interaja comigo. Já está lá, tá legal? O texto, eu vou dizer, você vai, na minha entonação, você vai entender as palavras que eu quero que você repita. Diz o texto assim, um texto bastante conhecido: venha a mim todos vós que estão, venha a mim todos vós que estão, e eu vos, vamos lá, versículo 9: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão, diga, descanso para a sua alma. Agora o 30 para nós terminarmos. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E você senta dando glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao Eterno, aleluia. Como já acredito por mim, dessa vez invertendo um pouco a ordem dos fatores, por causa que eu fiquei tão ali sentindo de Deus no momento do louvor, que eu inverti um pouco a ordem. Geralmente a gente lê para depois falar o tema. Nós temos o tema para essa mensagem nessa noite, e nós vamos discorrer um pouco sobre esse assunto. Talvez eu vou tentar falar o mais tranquilo possível, para que você ouça bem a palavra, entenda bem o que o Senhor quer falar nessa noite. Talvez, se você não quiser dar glória, não dê. Se você quiser ficar em silêncio, mas eu quero que você ouça a palavra de Deus e receba de Deus nessa noite que Deus tem, aleluia, para você. Como já dito, nós temos um tema, e ele é quando a alma se cansa. No 3, padrão ADVND, para não perder o costume como de praxe, nós vamos falar esse tema aqui bem bonito, combinado assim? No 3 nós vamos bradar esse tema aqui, para que ele já comece a entrar na nossa mente e na nossa alma. Vamos lá? 1, 2, 3, vai! Quando... Ficou tão bonito que nós vamos falar de novo, amém? Vamos lá, 1, 3, vai! Quando... Pois bem, querido, estamos debaixo de uma temática que o Senhor, Ele tem me dado, para ser sincero, alguns dias atrás, essa mensagem. Nós estivemos pregando ela em uma outra igreja em que fomos convidados, e quando eu percebi que eu estava na escala para ministrar nessa noite, o Senhor me impulsionou a falar esta mensagem, mas dessa vez de uma forma talvez um pouco diferenciada, e o Senhor tem nos dado uma palavra. Quem quer ouvir essa palavra nessa noite, diga glória a Deus. E nós estamos diante de um texto que ele é bastante conhecido.
Quando eu passei o tema e o texto base para o nosso presbítero Israel, eu até brinquei com ele, ele falou, qual é o tema? Eu falei, calma, deixa eu respirar. Depois eu falei, não, mas é fácil o tema. Ele só perde para Salmo 23 e João 3,16. Só perde para Salmo 23 e João 3,16. De tão conhecido que esse texto é. Esse texto me chama a atenção, pastor Elielso, porque por muitos anos, desde a minha infância, quando minha avó me levava para a igreja e nós passávamos nas praças, nós passávamos nas ruas e nós tínhamos um costume, havia um hábito naquela época que hoje tem se cessado, quase não existe mais, de vez em quando a gente vê um ali, outro aqui, mas que naquela época era notória em todos os lugares e quase todas as igrejas era certo fazer, que era o ar livre nas praças e nas ruas e o evangelismo. E esse talvez, pastor Celso, era o versículo preferido, louvado seja o nome do Senhor, dos ar livre que nós víamos, das cruzadas, onde as pessoas falavam e lia ele em alta voz para quem estivesse passando: vinde a mim todos vós que estáis cansado e eu vos aliviarei. Essa palavra muito dita, muito pregada para o povo gentil, para o povo não evangélico, para o povo talvez não cristão lá fora, fazendo um apelo e um convite para essas pessoas virem até os pés de Cristo. Mas quando nós começamos a ver, a ler e a meditar no contexto em que Jesus fala essa palavra, nós vamos começar a perceber que essa palavra muitas das vezes é mais para quem está aqui do que exatamente quem está lá fora. Claro que é para quem está lá fora também, mas eu comecei a entender diante de um tempo que esta palavra, quando Jesus disse ela para o público original, para o povo original que ouvia, para a comunidade original, ele não estava falando para quem não acreditava em Cristo, ele não estava falando para um povo que não acreditava em Deus, ele não estava falando para um povo que era ateu, não, ele estava falando para um povo que conhecia a palavra, que conhecia a Torá, que conhecia o Antigo Testamento, que conhecia de Bíblia, mas que tinha, mas para um povo que estava cansado, um povo que estava cansado, aleluia, diante da religiosidade da época, o povo que estava cansado de tantas regras, o povo que estava cansado de tanto pode e não pode, o povo que estava cansado de líderes que ao invés de cuidar da alma deles, só queria o lucro, só queria os bens e só queria eles. Esse povo, essa comunidade, aleluia, esse público ouvinte original está ouvindo essa palavra e esse convite, aleluia, de Cristo. Então eu quero te deixar bem claro que essa palavra é para um povo que até acreditava em Deus, mas que estava cansado. Ei, deixa eu te falar uma verdade. É bem verdade que nós, Otávio, somos servos de Deus, somos presbíteros, somos pastores, somos irmãs de oração, somos missionária, aleluia, somos, aleluia, levitas, somos da mídia, somos adoradores do Senhor, estamos aqui na terça, no domingo, e espalhado em todo o Rio de Janeiro, Brasil e pelo planeta fora, adorando a Deus. Mas a grande realidade é, nós também nos cansamos. Oh, aleluia, eu quero trazer essa verdade para você, aleluia, nós também somos passível, aleluia, de esgotamento, nós também somos passível de um cansaço, aleluia, físico, mental e espiritual muitas das vezes. Mas levanta a mão para receber. A boa notícia é, há um convite para você nessa noite, de alguém que está falando: vem descansar em meus braços, vem descansar, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Eu não sei como você adentrou por essas portas, qual é a tua, aleluia, condições física, emocional e espiritual, mas o dono do descanso está aqui, aleluia. Oh, alabraçarabambarábia. Quem crê nisso, quem já ouviu ele, quem recebe, quem precisa de um descanso, levanta a mão e adore a ele nessa noite. Um texto bastante conhecido, louvado seja o nome do Senhor. E ele traz uma verdade de início que muitas das vezes nós não queremos saber, pastor Elielso. É que nós também nos cansamos. Aleluia. Eu quero que você fale para pelo menos duas pessoas que estejam do seu lado. Aleluia. Irmão, você também se cansa. Fala para ele. Aleluia. E quais os fatores que levam a esse cansaço
para nós, louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos numa vida que ela é cada dia mais corrida. Nós vivemos em um tempo, aleluia, que tudo está numa velocidade, aleluia, enorme. Nós vivemos em um tempo em que as informações estão numa velocidade muito grande. Nós vivemos em um tempo em que no passado as pessoas tinham poucas informações, mas trabalhava-se melhor com as poucas informações que elas tinham e faziam grandes coisas com o pouco de informação que elas tinham. Hoje, por outro lado, nós vivemos em um período em que a velocidade das informações está na velocidade da luz. É muitas coisas na mente e muitas coisas têm mudado. A tecnologia, a ciência, o avanço de tudo, mas muitas das vezes a mente do homem continua sendo a mesma. A mente do homem muitas das vezes está na mesma limitação. Logo então eu começo a perceber que isso aqui não combina. Se eu tenho uma velocidade de algo, de informações, de várias coisas que está em minhas mentes, se eu tenho uma vida corrida, uma demanda de muitos trabalho, muitas coisas para fazer, eu vivo em um mundo, aleluia, em que muitas das vezes nós vivemos com medo, saímos na rua assustados. Eu vivo num mundo, nós vivemos num mundo em que nós temos uma correria de vida, é demanda do trabalho, é demanda no ministério, é demanda muito grande no meio da família. Logo então eu vou entender que em algum momento isso irá me cansar. Então nós entendemos que essas coisas, somadas a várias outras coisas, elas vão trazer um cansaço para a nossa vida. Aleluia, o mundo está acelerado. Aleluia, e muitas das vezes o que Deus ele quer falar para nós é: pare um pouco, aleluia, dê, aleluia, uma parada e descansa, aleluia. O nosso Deus, ele sempre teve isso em mente. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que quando Deus ele faz o mundo, você sabe disso, ele começa a criar céus e terra, o mar, todas as constelações, aleluia, nos céus, todos os animais, da água, da terra e do ar, e tudo aquilo que nós conhecemos como natureza, tudo aquilo que nós conhecemos, aleluia, como a biologia, como a flora, tudo isso o Senhor faz. Mas a Bíblia diz que no sétimo dia ele descansou. Aleluia, essa talvez seja uma verdade que eu e você precisamos entender. A Bíblia diz, aleluia, que ele descansou. Por quê? Deus se cansa? Não. A palavra de Deus no livro de Isaías, aleluia, ela vai dizer: não ouvis dizer, aleluia, que ele não se cansa e nem se fadiga, aleluia, mas aqueles que esperam no Senhor, ele renovarão as suas forças, correrão e subirão como asas de águia às alturas. Então nós estamos diante de um Deus, pastor Elielson, que ele não se cansa. Mas por que que o texto diz que no sétimo dia ele descansou? Ele descansou das obras do mundo, de tudo aquilo que ele fez, e ele criou um dia, aleluia, para o seu e para o meu descanso. Claro, é bem verdade que nós não iremos, aleluia, falar do sábado. Nós não iremos falar que você precisa repousar nesse sábado. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus, ele criou, aleluia, um dia para o descanso. E Deus criou, aleluia, em 7 anos, para que a terra viesse descansar. Em 50 anos, um ano chamado de jubileu, a terra descansava, os escravos eram libertos. Tudo isso, aleluia, é uma ideia do que tange a respeito de que o nosso Deus fala para nós: você precisa descansar. Quem está entendendo essa mensagem até aqui? Aleluia. Deus, irmã Silvana, aleluia, ele se preocupa, aleluia, com o cansaço. Oh, aleluia, Deus falou através dos profetas, e um dos motivos que leva o povo ao exilado da Babilônia é justamente porque o povo não dava, aleluia, sossego à terra. Até a terra precisava descansar de 7 em 7 anos. O ser humano precisava descansar de 7 em 7 dias. E por aí vamos. Então eu estou te falando que Deus é um Deus que te promove e te dá descanso. Repita comigo: descanso. Aleluia. Oh. Então todas as vezes que nós estivermos acelerados, toda vez que nós estivermos agitados, parece que eu estou ouvindo Deus dizer: ei, pare um pouquinho, stop. Pare, aleluia, relaxa e descansa. Oh, aleluia, por quê? Porque a falta do descanso, o cansaço que nós temos, atrapalha a nossa vida aqui na terra e atrapalha até mesmo a nossa comunhão com o nosso Deus. Aleluia.
Só que aqui nós estamos falando de um cansaço, e este cansaço não é físico, esse cansaço não é do corpo, esse cansaço é o cansaço da alma. E como que eu entendo isso? Porque vocês leram comigo, aleluia, o versículo 29, ele vem dizendo para nós, aleluia, vem a mim e vós acharei descanso para o quê? Para o vosso corpo? Não, acharei descanso para a vossa alma. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu começo a entender que nós temos, aleluia, dois tipos de cansaço: o cansaço do corpo e o cansaço da alma. Eu hoje, por exemplo, trabalhei, vim do serviço, fui em casa, descansei um pouquinho, estou aqui, obviamente, eu estou cansado, mas se amanhã fosse minha folga, eu já resolveria esse problema do meu cansaço. Eu pego umas férias de 30 dias, eu passeio, aleluia, eu vou para lugares maravilhosos, aleluia, eu que eu digo nós, no geral, amém? Aleluia, porque eu só recebo isso tudo, aleluia, mas nós descansamos, é fácil resolver isso. Muitas das vezes estamos cansados, tiramos uma boa noite de sono. Tem pessoas que é muito boa de dormir, aleluia, não é o meu caso, e aí ela vai descansar. O problema é que aqui, aleluia, o cansaço que nós estamos falando, ele é muito pior, ele vai muito além do que o cansaço físico. Nós estamos falando do cansaço da alma, aleluia, porque a alma também cansa, aleluia. Quando nós vamos começar a entender sobre alma, aleluia, psicologia, louvado seja o nome do Senhor, psique, que estuda, aleluia, a alma que do, aleluia, hebraico, louvado seja o nome do Senhor, é nefesh, e a alma que do grego é justamente psique, e a psicologia, aleluia, que tende, a ciência que compreende, aleluia, o comportamento da alma e da mente, aleluia, do ser humano, aleluia. Nós vamos começar a entender, aleluia, que Deus nos forneceu psicólogo, Deus nos forneceu psiquiatra, Deus nos forneceu, aleluia, pastores, psicólogos, aleluia, mas Deus ainda é, aleluia, o maior psicólogo que já existiu, aleluia. O Senhor Jesus Cristo ainda é o maior psicólogo que já existiu. Por que, pastor Elielso? Aleluia, por que, irmã Francinete? Porque Ele é aquele, aleluia, que Ele não somente ouve o que você tem a falar num gabinete, mas Ele é aquele que te ouve e sente as suas dores. Quem está entendendo isso, levanta a mão para receber. Você tem um Deus que tem compaixão de você, você tem um Deus que se compadece por você. Ei, não pense que quando você está chorando, Ele está alheio às tuas lágrimas. Não pense que quando você está triste, Ele está aquém daquilo que você está sentindo. Ele, aleluia, te entende, e a Bíblia diz, aleluia, em Romanos 8:26, que Ele nos ajuda em nossas fraquezas, como? Com gemidos inexprimíveis, aleluia. Você pode adorar aquele que te entende, pode adorar aquele que te compreende nessa noite, oh, aleluia. Então aqui nós temos o cansaço, aleluia, do corpo e da alma. O corpo é a nossa matéria, vocês conhecem, essa carcaça aqui que vocês estão vendo é a caixinha da alma e do espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos o corpo, que é material, e nós temos a alma, que compõe a parte do homem, aleluia, imaterial. Isso aqui já traz uma problemática, pastor, aleluia, Elielso, e senhores e senhoras que me ouvem, que se eu entendo que o corpo é material, aleluia, e a alma é a parte do corpo imaterial, eu começo a entender que não tem como eu buscar, aleluia, plenitude completa daquilo que é matéria. Eu começo a entender que não tem como eu conseguir descanso pleno para minha alma naquilo, aleluia, que são bens materiais. Eu começo a entender que existem pessoas, aleluia, que são, desculpe o linguajar, podre de rico, aleluia, pode estar em todos os lugares, aleluia, pode se limitar ou governar as suas horas de trabalho, pode viajar para os melhores cantos do mundo, e ainda assim existem pessoas tais como essa, que pensam em tirar a sua própria vida, porque estão doentes na alma. Então eu começo a entender que se a alma, aleluia, ela é imaterial, eu preciso buscar aquele que transcende aquilo que é material. E quem é esse? É aquele, aleluia, que é o Deus Pai, é o Deus Filho e é Espírito Santo, e é Ele que diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito.
seu corpo, aleluia, durma. Se você quer descansar sua alma, aleluia, entregue a ela, aleluia, aquele, aleluia, que pode fazer tudo por você. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum psicólogo, nenhum homem, aleluia, vai poder te compreender tão bem como ele te compreende. Sabe por quê? O livro de Hebreus capítulo 4 versículo 12 diz que a palavra do Senhor é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela vai dizer uma coisa linda: ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Deixa eu te perguntar aqui, você sabe qual é o limite da alma e do espírito? Você consegue separar a alma do espírito? Você consegue dividir a alma do espírito? Aleluia. Hebreus, aleluia, capítulo 4, 12 diz que essa espada, que é a palavra dele, ela é mais penetrante, aleluia, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ele compreende o teu corpo, porque um dia ele cansou. Ele compreende a tua alma, porque um dia ele chorou. Ele compreende o teu espírito, porque um dia ele se angustiou. Ele te compreende. Aleluia. Oh, glória ao nome do Eterno. Então vivemos num mundo corrido, vivemos num mundo acelerado, vivemos, aleluia, num mundo de, aleluia, ansiedade, depressão, aleluia, vivemos em um mundo, aleluia, de medo, vivemos em um mundo, aleluia, que as doenças se proliferam, vivemos em um mundo em que o desamor está cada vez pior, um mundo em que pai mata filho, filho mata pai, aleluia, ligamos a nossa caixinha preta, que agora não é só mais preta, mas de todas as cores, e o que nós vemos nos jornais, aleluia, é uma notícia pior do que a outra. Isso tudo cansa a nossa mente, isso tudo cansa a nossa alma, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: há um descanso para a tua alma. Descansa em mim, espera em mim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aleluia. Descansa. Aleluia. A palavra de Deus nessa noite, aleluia, a ordem de Deus nessa noite é: descansa, meu filho, descansa, meu filho. Você está acelerado demais, você está correndo demais. Descansa. Mas Senhor, e o amanhã, o que eu tenho para fazer é isso, aquilo outro. Deixa, aleluia, oh, na mão dele, aleluia, descansa. Você precisa descansar. Aleluia. Essas são as más notícias. Boa notícia é que também, para cada má notícia que nós temos boa notícia, pastor Elielson, porque não somos pregadores do fatalismo, somos pregadores, aleluia, da graça de Deus, e somos pregadores da misericórdia de Deus. E pela misericórdia de Deus, se há ansiedade, se há depressão, se há o burnout, aleluia, há o esgotamento, aleluia, de tarefas de trabalho, se há tudo isso, hoje também temos psicólogo, temos, aleluia, pastores psicólogos, temos psiquiatra, como eu já falei, aleluia, temos igreja que quebrou tabu, aleluia, que quebrou o preconceito, porque antigamente, aleluia, na maioria das vezes que alguém chegava com depressão e ansiedade, muitos entendiam como um demônio, está oprimido e por aí vai. Hoje nós entendemos que a alma adoece, entendemos que, aleluia, para a alma está ligada às emoções, os sentimentos, aleluia, as decisões, tudo isso está na sua alma, aleluia, e essa alma recebe ataque, aleluia, você chora e isso está envolvido com a tua alma, você sorri e isso está na tua alma, você se ira e está na tua alma, você tem rancor, aleluia, isso está na tua alma, mas você também com a tua alma faz o que o livro de Salmo 103, verso 1 e verso 2 diz, aleluia, bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Você também faz como o Salmo 63, aleluia, verso 1, aleluia, verso 2, a minha alma, aleluia, tem sede de ti, assim como a terra seca precisa da água, a minha alma tem sede de ti. Quem tem sede dele? Quem tem sede dele? Quem tem sede dele? Sede dele, sede dele, sede dele nessa noite.
Assim como a corça, aleluia, anseia pelas águas, aleluia, e brama o cervo pelas correntes do rio. Salmo 42, 1 em diante. Assim a minha alma anseia por ti. Aleluia, quem tem a alma ansiosa por Deus, por Deus, por Deus, por Deus, aleluia, glória ao nome do Eterno. Vamos correr, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bem no contexto, mas vou falar rapidamente isso aqui porque o tempo hoje, louvado seja o nome do Senhor. E já falamos um pouquinho, o contexto que Jesus está dizendo isso aqui, ele está no ministério dele, o auge do ministério dele. Muitas pessoas estão seguindo, muitas pessoas estão crendo em Jesus, mas existem outras que não creem em Jesus. Muitas pessoas estão buscando Jesus, mas tem pessoas, como no texto do capítulo 11 mesmo, um pouquinho anterior, como a cidade de Corazim, como a cidade de Betsaida, Cafarnaum, entre outras, que estão inserido nesse contexto aí, estão rejeitando o Senhor. E o Senhor Jesus está dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se Sodoma e Gomorra, se Sidom e Tiro tivesse visto os milagres que em ti foi operado, eles, aleluia, buscariam a minha vida. Então existia pessoas que estavam recebendo de Deus, recebendo o milagre, mas estavam rejeitando, aleluia, o Senhor, aleluia, o Filho de Deus, o autor, aleluia, da salvação. Só que nesse contexto, o nosso Senhor, que tudo compreende, que tudo vê e que conhece a todos, ele percebe esse cansaço. Ele percebe que existe um povo que está buscando a religião. Existe um povo que tem líderes como os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, aleluia, mas que esse povo não está satisfeito. E o Senhor percebe que está faltando algo nele. E por que o Senhor percebe isso? Porque o nosso Deus, ele sempre, aleluia, procurou se aproximar do homem. No Antigo Testamento eu poderia te dar inúmeros casos em que Deus cuidou da alma de alguém. Aleluia, por exemplo, Elias, depois, aleluia, de conseguir uma vitória, aleluia, no Monte Carmelo, vai enfrentar uma ameaça, vai fugir, vai ficar só, aleluia, vai decidir viver na solidão, vai ficar cansado fisicamente. O nosso Deus vai esperar ele descansar, dormir, e quando ele levanta, aleluia, vai sustentar ele com pão e água e o poder divino. Aleluia, nós vamos entender que homens como Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 1, que vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Nós vamos entender que homens como Jó, que passaram por tribulação, que estavam angustiados com a alma, mas ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Deixa eu falar para você, eu disse para você que Salmo 63, nós vamos ver o salmista dizer, aleluia, que a alma dele ansiava, aleluia, pelo Senhor, assim como a terra seca pela água. Aleluia, o contexto desse salmo é lindo, porque o salmista está no deserto, onde não tem água, fazendo o quê? Fugindo de Absalão, seu filho, que queria matar ele. Não tem nada pior, mais doloroso para a alma, em que ter um filho que não é rebelde, não ter um filho que não é só alguém que faz malcriação, mas um filho que levanta um exército, aleluia, para matar o próprio pai. Nesse contexto ele está no deserto, aleluia, sem água, mas ele diz, aleluia, essa sede que eu tenho pela água não é nada comparada com a sede que a minha alma tem pela presença de Deus. Oh, aleluia! Entende isso, pastor Elielson? Em um lugar de deserto, em um lugar de sequidão, em um lugar em que possivelmente ele estava com sede, e muita sede, ele vai dizer, esta sede física não se compara com a sede da minha alma que eu tenho por Deus. Quem deseja Deus, meu irmão, quem tem sede por Ele, não é pelos bens dele, não é pelas dádivas dele, não é pelo aquilo que Ele pode te dar, é pura e simplesmente pela presença dele. Davi tinha tudo, tinha palácio, tinha mulheres, tinha súdito, tinha cavalo, tinha carruagem, aleluia, mas ele poderia perder tudo isso, como ele diz em Salmo 51, e o que ele não poderia perder? O Espírito Santo de Deus. Quando eu bebo uma água, eu digo glória a Deus.
sociedade não era diferente do nosso, tá? Quando Jesus vem, o povo de Israel, Jerusalém, está sob a tutela, sob o domínio do Império Romano. E por estar sob esse domínio do Império, os impostos eram superfaturados por quem cobrava. Os impostos eram superfaturados por quem estava ali o tempo todo neles. Quando nós olhamos para o panorama da Bíblia, do Novo Testamento, 80% das pessoas eram pessoas pobres, muito pobres. Aleluia, poucas pessoas eram pessoas abastadas de dinheiro, como os sacerdotes, levitas, os comerciantes, grandes pescadores, e todos os outros eram as únicas pessoas que tinham dinheiro. As principais pessoas, e talvez 70% da população, eram iletradas, indoutos, e muitos, aleluia, não tinham muitas coisas para ele. Isso mexia com Jesus. Jesus está olhando para um povo sofredor. Jesus está olhando para um povo, aleluia, que sofre com a injustiça, aleluia, social, a injustiça do governo, a injustiça de quem liderava eles, aleluia, a opressão de quem estava sobre eles, que era Roma, aleluia. Jesus está vendo um povo que, além disso tudo, sofre, aleluia, o cargo, aleluia, ou a carga pesada da religiosidade. Aqueles, pastor Celso, que deveria abraçar, aqueles que deveria cuidar, está impondo o fardo pesado aos ombros dele. Como é que você sabe isso, cristiano? Porque o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, esse mesmo Mateus, capítulo 23, verso 1 em diante, ele vai dizer: nas cadeiras, aleluia, nas principais cadeiras da sinagoga, nas cadeiras de Moisés, se assentam os escribas e fariseus. Fazei tudo o que ele vos disser, mas não andei em conformidade com ele, porque impõe fardos pesados aos ombros do homem, coisa que nem com dedo quer remover. Agora vamos fazer um trocadilho, vamos fazer um paralelo, vamos fazer uma comparação. Enquanto os saduceus e fariseus estão colocando um fardo pesado aos ombros do homem, coisa que eles não queriam mover nem com dedo, fardo pesado, o Senhor Jesus está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve. Aleluia, oh glória ao nome do Senhor. Eu ainda vou falar um pouquinho sobre o jugo. Por hora agora eu quero dizer que esse era o panorama daquela cidade. Vê se isso aqui não parece um pouco com a nossa realidade. Vê se nós não vivemos em um mundo que temos injustiça social. Vê se nós não vivemos em um mundo, aleluia, que muitas vezes somos oprimidos. Vê se não vivemos em um mundo e em uma vida que muitas vezes estamos como sobrecarga. Note que o versículo, e eu pedi para vocês citar propositalmente, aleluia, que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregado. Repita comigo: sobrecarregado, cansado. E esse cansaço tem um motivo. E por que o motivo? Porque eles estão sobrecarregados. E o que é sobrecarregado? É uma carga além daquilo que você pode suportar. Está sobrecarregado, aleluia, está sobrecarregado, aleluia. Jesus não falou sobre não carregar nenhuma carga. Jesus não falou sobre viver uma vida de, aleluia, os antigos diziam marajá. Jesus não falou sobre uma vida de suquinho de maracujá, aleluia, na beira da árvore, da praia, com uma árvorezinha fazendo sombra. Ele falou que a vida seria difícil, que a vida seria, aleluia, muitas das vezes cansativa, e nós teríamos carga, mas ele falou que nós nunca levaríamos, ele nunca daria aquilo que nós não pudéssemos suportar, aleluia. E aqui Jesus está falando: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. É Jesus dizendo: deixa essa carga hoje, porque eu vou levar para você. Deixa essa carga hoje, aleluia. Isso que está sobrecarregando a tua vida, isso que está sobrecarregando a tua família, isso que está sobrecarregando o teu ministério, isso que está carregando, aleluia, o teu coração, isso que está sobrecarregando a tua mente. É noite de você aprender de Deus e colocar a tua carga no ombro dele, porque ele vai te ajudar a levar. Aleluia. Esse era o panorama da cidade que ali estamos vendo, e é o panorama de hoje. Mas Jesus faz um convite, louvado seja o nome do Senhor, o grande convite. Jesus sempre esteve, como eu disse, preocupado com o homem. Ele nunca esteve aquém do homem. Jesus era um líder diferente, fantástico, aleluia, porque Jesus, ele não
só falava, ele fazia. Jesus não só mandava, ele ajudava. Jesus não só via as pessoas sofrer, ele sofria junto. Aleluia, Jesus, aleluia, se compadecia. Aleluia, quer ver um negócio? Aleluia, Evangelho de João, capítulo 6, há uma multidão, aleluia, pastor Leandro pregou aqui semana passada. Essa multidão está com fome e cansada. Aleluia, a Bíblia diz que Deus, olhando para eles, teve o que, pastor Leandro, na semana passada? Compaixão, aleluia, resiliência, se colocou no lugar deles, aleluia, e por isso multiplicou pães e peixe. Evangelho de Jesus, aleluia, que o segundo escreveu, aleluia, Mateus capítulo 4, lá no finalzinho nós vamos ver que Jesus entra na cidade de Genezaré, como eu já preguei aqui, aleluia, e muitos vão levando os enfermos e os moribundos pelas praças, pelas vielas, pelo beco e por todos os campos para Jesus. E sabe o que o texto diz? Que Jesus, tendo compaixão deles, curou a todos, aleluia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 11, versículo 32, esse aqui até as criancinhas que estão ali na sala responderia numa gicana, o menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou, aleluia, chorou por quê? Porque viu a multidão chorando. Você tem um Deus que te compreende. Aleluia, oh, aleluia, Ele cuida de nós, Ele é sensível, aleluia, Ele tem a sensibilidade, Ele é um líder, aleluia, que tem sensibilidade. Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer por nós, mas um sumo sacerdote que em tudo sofreu como nós, mas não pecou, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, alma cansada, nós trazemos, aleluia, peso, aleluia, peso, dores, marcas, aleluia, em nossa alma, memórias, aleluia, do passado, coisas, aleluia, que machucaram, magoaram a nossa vida, a nossa alma lá atrás, e essa cicatriz, essa marca ficou e perdura até pelo dia de hoje. Mas levanta a mão para receber, em nome de Jesus. Hoje é noite de cura para a tua alma. Levanta a mão para receber. Se você crê na voz do profeta, se você crê naquilo que Deus está falando, hoje é noite de cura. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, estamos cansados, meu irmão. Aleluia. Quem já ouviu falar na palavra burnout? O cansaço de tarefas de trabalho. Quem já ouviu falar na palavra burnout eclesiástico? Isso é voltado para os pastores. Aleluia. Toda vez que eu estou na sala ali do curso que nós estamos fazendo de psicologia pastoral, nós falamos muito sobre isso. Existem pastores que são homens de Deus, mas estão cansados, aleluia, estão cansados, aleluia, cansados no seu ministério, aleluia. Tem mulheres que são pastoras, mulheres de Deus, e estão, aleluia, cansadas em seu ministério, aleluia. Eu louvo a Deus, aleluia, porque o nosso pastor entende que existe um momento de férias. Muitas igrejas têm isso hoje, para descansar, aleluia, para talvez ficar um pouquinho afastado dos problemas, aleluia, de todos, e fazer aquilo que Atos dos Apóstolos diz, aleluia, para cuidar primeiramente de vós e depois do rebanho do Senhor. Oh, aleluia, nós sofremos burnout hoje, aleluia, ministerial, em nosso trabalho, demanda de tarefa. Essa palavra, se você não sabe, aleluia, ela vem da conotação inglesa que diz queimar, aleluia, queimar totalmente, dá a ideia de alguém que está se consumindo. Essa é a origem da palavra burnout, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quer que eu te falo para você, aleluia, em nome de Jesus, levanta a mão para receber. Você não irá se consumir, você não irá queimar, a não ser que seja pelo fogo de Deus, aleluia. Se houver alguma queima, Otávio, se houver alguma queima, irmãos, será, aleluia, queima, mas do, aleluia, do fogo de Deus, aleluia. Oh, aleluia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, aleluia, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Rapidamente, nós temos 4 minutos para terminar isso aqui, aleluia. O que era o jugo?
Aleluia. Eu sei que muitas pessoas sabem, mas também sei que outras pessoas que estão aqui, estão em casa, não sabem. Eu vou rapidamente falar o que era o jugo. O jugo, aleluia, era uma peça de madeira que unificava dois bois ou dois animais de carga, fosse boi ou fosse jumento, para levar a carga. Então você tinha dois bois, e eu quero que você nesse momento preste atenção, imagine dois bois, um paralelo ao outro, e a peça de madeira que era para levar a carga, que era para levar o peso. Jesus está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. Isso aqui é lindo, pastor Elielson, aleluia. Porque a mesma história diz que esse jugo, essa peça de madeira que unificava os boi, geralmente, pastor Leandro, ela tinha um boi mais maduro, um boi mais forte, um boi mais experiente e um boi mais fraquinho. Escute isso aqui, eu quero que tua atenção volte para mim, aleluia. Ela tinha um animal mais forte, ela tinha um boi mais forte, mais maduro, e um boi inexperiente, um boi mais novinho, e unia esses dois para levar a carga. Sabe o que acontecia? O boi mais forte é que levava a carga principal, mas sabe qual que era o mais lindo de tudo? É que não tinha como um andar na frente e outro andar atrás. Para arar a terra, precisava ter a madeira, que era o jugo, ter os dois bois e os dois andar no mesmo compasso, sendo que o boi mais velho, mais antigo e mais forte é que levava o peso maior, e o outro boi, aleluia, só ia ajudando a conduzir. Você não entendeu? Eu vou aplicar isso aqui, aleluia, aleluia. Jesus é o mais experiente, Jesus é o mais forte, e Ele está dizendo: toma o meu jugo, porque quando Ele está dizendo tomai sobre vós o meu jugo, é o mesmo que dizer: se una a mim, aleluia, você está unificado a mim, você está na mesma passada que eu, na mesma passada, da mesma passada, aleluia. Você não vai cansar, sabe por quê? A carga maior quem leva sou eu, o peso maior quem leva sou eu, e o que eu faço? Você só precisa caminhar, seguir e aprender de mim, aprender de mim, aprender de mim, aleluia. Quem quer aprender com Ele, chacoalha a mão lá no céu e dá uma glória. Você precisa descansar no Senhor. Aleluia. Quem levava a carga mais pesada era o boi mais antigo, era o experiente, o outro era só para andar, dividir um pouco a carga, equilibrar e aprender. Então Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí depois Ele fecha, e aí eu fecho também, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nem termino tudo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ele diz, aleluia: aprendei de mim, aleluia, que sou manso e humilde de coração, e acharás o que? Descanso para a vossa alma. Viu como é que Jesus é maravilhoso? Ele usa algo que na época todo mundo entendia. Se falar de jugo aqui, talvez, assim, não pela informação, mas talvez por ter visto talvez o pastor Elielson, né? Irmão Procinete, que viveram um pouquinho lá na roça, lá talvez conheça o que é o jugo, né? Aleluia, para unificar o boi e levar a carga, aleluia, era selado ali e fazia isso, mas quase ninguém, mas quando Jesus está falando isso, todo mundo sabe exatamente o que Jesus está falando, aleluia, todo o público-alvo sabe exatamente, está entendendo perfeitamente o que Jesus está falando, e está falando: olha, aleluia, tomai sobre vós o meu jugo, aleluia, porque o meu jugo, aleluia, quem leva a carga sou eu, aleluia, você só tem que andar na mesma passada, e você achará descanso para a vossa alma. Aleluia. Tinha outras coisas aqui para dizer, mas não vou falar agora. Eu só quero que talvez jogue aí, tira um pouco o tema e bota aí, só para nós fechar. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Aleluia. Porque Jesus é aquele que leva, aleluia, a nossa carga. Jesus é aquele que toma o nosso jugo, Ele faz uma troca, aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo, aleluia, e acharei descanso para a vossa alma, aleluia. Não é que não vai ter peso, aleluia, mas eu vou te ajudar. Não é que não vai ter luta, mas eu estou com você. Não é que não vai ter, aleluia, luta, aleluia, mas eu te ajudo. Não é, aleluia, que você nunca mais vai ter peso sobre você, aleluia. O outro boi também tinha, aleluia, mas é que eu te ajudo, aleluia. Veja aí o que está escrito, aleluia, em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6:2, Gálatas 6:2, vamos que vamos, aleluia. Se demorar aí eu coloco aqui, aleluia. Gálatas 6:2, vamos ver, aleluia, agora, isso aí. Eu quero que vocês todos leem, aleluia, no 3, aleluia, está grande, todo mundo consegue ouvir, aleluia, vamos lá, 1, 2, 3, vai para terminar, 1, 2, 3, levem.
entendeu? Aleluia, entendeu? Aleluia, um dia Jesus disse, aleluia, tomai sobre vós o meu jugo, aleluia, tomai sobre vós o meu jugo, que eu vou te ajudar a levar a tua carga. Agora Ele está dizendo, aleluia, aleluia, levem a carga um dos outros. Vira para o irmão que está ao seu lado e diz para ele aí, vira para ele, aleluia, vira para ele com todo respeito e diz assim: irmão, aleluia, não desista, aleluia, eu ajudo você com a sua carga, aleluia. Agora vira para ele e fala assim: posso te ajudar a carregar a carga? Fala para ele: posso te ajudar a levar a carga? Aleluia, oh aleluia. Fala para ele: você não vai parar. Fala aí para ele, profetiza: você não vai parar, você não vai morrer, eu vou te ajudar, aleluia. Se tiver que te carregar, eu te carrego. Se tiver que carregar a tua luta, o teu peso, eu carrego. Mas você não vai parar, você não vai morrer, eu vou levar a tua carga. Quem vai ajudar um aos outros? Oh, essa é a lei de Cristo, essa é a lei de Cristo. Leve a carga um do outro, aleluia. Agora para fechar de verdade, aleluia, e aí nós fechamos de verdade. Hebreus capítulo 4, versículo 9, eu fecho tudo. Hebreus 4, 9. Nós teremos cansaço sempre, mas Ele nos convida. Agora veja, para fechar, e eu fecho aqui, e o louvor sobe o som, e nós vamos para nossa casa, ainda pegar o restinho do churrasco lá. Oh, glória a Deus. Olha aí o que diz aí, ó, aleluia. Oh, aqui é só cansaço, pastor Elielson. Aqui é só cansaço, pastor Celso. Aqui é só cansaço, pastor Leandro. Eles sempre nos ajudamos, mas nós vamos, aleluia, sempre se cansar. Mas presbítero Israel, aleluia, Hebreus capítulo 4, versículo 9 diz: portanto, resta um repouso, resta um descanso, em outra tradução, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Deus tem um sabático para você, Deus tem um repouso sabático. Ele sempre quis que você descansasse. Ele, aleluia, criou céus e a terra, mas no sétimo dia o homem descansou. Resta um repouso sabático para o povo de Deus. Eu irei descansar lá em cima, levantar e andar, porque não é aqui o nosso descanso. Nós iremos chegar lá, levando a carga um do outro, iremos chegar lá com o Senhor nos ajudando, iremos chegar lá com Ele trocando o jugo dele, o nosso jugo dele. Nós iremos chegar lá. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Aceitar Jesus nessa noite? Existe alguém que queira trocar, aleluia, o seu fardo, aleluia, o seu jugo com o jugo de Jesus, aquele que te auxilia, aquele que te ajuda? Existe alguém, aleluia, que queira, diante dessa mensagem, diante desse Deus que te compreende, que te entende? Você talvez esteja dizendo: Cristiano, a minha vida foi de cansaço a vida inteira, nada deu certo para mim. Eu tenho até as coisas até muitas vezes acontecem para o meu bem, mas parece que tem sempre algo faltando. Aleluia, é o jugo que está sobrecarregando a tua vida, é o jugo que está sobrecarregando a tua alma. Jesus está te chamando nessa noite. Quem quer regressar aos braços dele? Quem quer descansar nos braços dele? Aleluia, quem quer descansar nos braços de Jesus? Quem quer voltar para Jesus ou aceitar Jesus? Aleluia, faz assim com as tuas mãos. Essa igreja irá te ajudar, aleluia, irá levar a carga, aleluia, junto contigo. Você não levará a carga sozinho. Alguém para Jesus nessa noite? Alguém aqui ou em casa que queira, aleluia, esse convite que um dia Ele fez lá e faz hoje: vinde a mim, vinde, aleluia. Tem alguém que queira fazer essa troca, aleluia, trocar o seu fardo pesado, trocar, aleluia, com o Senhor Jesus e deixar que Ele te ajude? Existe alguém para Jesus? Existe alguém? Se não existe, nós vamos estar entregando o microfone a quem é de direito, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aplaude o Senhor mais uma vez.